sairá daqui avivado, renovado, regozijando, cheio da presença do Senhor. O Senhor está se revelando aqui, aquele que está buscando, aquele que entrou por essas portas com um propósito. Tem um encontro marcado com Ele nessa noite. Ele está renovando promessas aqui, você crê? Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 4, que diz assim: e estando com eles, todos acharam, irmãos? Perdão. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se assente glorificando o nome do Senhor. Glórias e glórias a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. O Senhor estava renovando uma promessa nessa passagem, assim como Ele está fazendo conosco nessa noite. Querido, essa mensagem é uma mensagem muito breve, pois terá a palavra final no final desse culto. Mas eu quero te colocar para refletir um pouco sobre avivamento. E aqui Jesus, depois de ressuscitar, Ele foi ter com os seus discípulos. E quando Ele chegou, os discípulos estavam muito felizes. Ele voltou. O Messias aguardado, Ele ressuscitou, e Ele está vindo e mostrando as marcas, dizendo que Ele ressuscitou. E aquilo deixou eles muito alegres, e o Senhor ficou com eles por alguns dias. Porém o Senhor disse: ei, convém que eu volte para o Pai, mas eu vos deixarei um Consolador. Querido, nesse momento, os discípulos eles ficaram com um mix de sentimento que era feliz pela volta, mas triste pela partida do Messias. E nesse momento, no momento em que a gente está triste, no momento que a gente está abatido, no momento que a gente está um pouco abalado, a gente esquece da promessa. Muitas das vezes o mundo ele quer me distrair da promessa. As situações querem me distrair da promessa. Estão tentando fazer com que a gente perca de vista a promessa. Só que aqui o Senhor Jesus ele está renovando uma promessa dita lá em Joel, no Antigo Testamento, que no grande dia, no fim dos tempos, eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e os vossos filhos profetizarão, vossos novos jovens terão sonhos, e os nossos velhos terão visões. E o Senhor Jesus ele está dizendo: ei, aquilo que Joel falou, eu estou revelando para vocês que vai acontecer, mas eu preciso que vocês esperem. Quando a gente recebe uma promessa, a gente quer correr atrás. A gente às vezes nem está pronto. E aí Jesus está falando: ei, eu vou ao Pai, eu mandarei o Consolador, o Espírito Santo, mas eu preciso que vocês esperem. Aguardem. Por que Jesus fala isso? O próximo versículo vai revelando. Porque quando Jesus começa a falar das coisas do alto, do Espírito Santo que Ele mandará, os discípulos vão e perguntam sobre algo terreno. Ele pergunta: o Senhor restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Jesus falando das coisas celestiais e os discípulos mostrando que ainda não estavam preparados, falando ainda de coisa terrena. Eles estavam pensando no reino de Israel daquele tempo, e Jesus estava falando do reino dos céus. E aí Jesus tem que ser mais claro. Ele fala: recebereis poder. Vocês estão preocupados com o reino de Israel? Vocês receberão poder. E aí o poder aqui no grego, dunamis, que não é um poder qualquer de possibilidade, é um poder que realiza milagre, é um poder que muda nosso caráter, é um poder que muda a nossa moral, mas também é um poder que não está só em mim, é um poder que habita em exércitos. Ou seja, esse poder está sobre mim, está sobre você, está sobre ele, está sobre ela.
É um poder que não fica retido a um. É um poder capaz de levantar um exército. E há de vir sobre vós. Ele está dizendo aos discípulos, mas a palavra nos garante que também há de vir sobre nós. E ele continua dizendo que serão testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Testemunha, Marte. O que é Marte? Aquele que se entrega, aquele que dá a vida, aquele que morre por algo. É um Marte. Estevão foi o primeiro mártir, porque ele morreu apedrejado por causa do Evangelho. Todos os apóstolos depois morreram como mártires, porque morreram devido à causa do Evangelho. E Jesus está dizendo, vocês serão minhas testemunhas, ou seja, vocês serão mártires. O que ele estava dizendo? Deus está capacitando aqui pessoas que darão a vida pelo Evangelho, pessoas que viverão uma vida no Evangelho, pessoas que se entregarão para o Evangelho, dizendo, ei, a minha prioridade é o reino, a minha prioridade é o céu, a minha prioridade são as coisas celestiais, por isso eu morro, porque viver é Cristo e morrer é lucro, como Paulo já dizia. Ele está dizendo, esse poder não é um poder qualquer. O Espírito Santo, o Consolador, o Protetor, Ele estará com vocês o tempo inteiro. Ele estará comigo o tempo inteiro, e contigo o tempo inteiro, e com ela o tempo inteiro, enquanto você estiver no centro da vontade, no centro do propósito. O Espírito Santo estará caminhando ao teu lado, te capacitando para viver o propósito conforme o Senhor mandou. E aí, ele continua dizendo, mas vocês serão testemunhas, não é só em qualquer lugar. Ele está começando a detalhar, isso é maravilhoso, ele está começando a detalhar a promessa feita lá em Joel. Joel disse que o Espírito derramaria sobre toda a carne, mas Jesus, sendo mais claro, ele começa a dar a direção. Ele fala onde começa e aonde termina. Ele fala, começará em Jerusalém. Vocês receberão, vocês terão minha testemunha em Jerusalém, depois em Samaria e até os confins da terra, ou seja, todo o resto do mundo. Mas começará em Jerusalém, dizendo, conforme o primeiro versículo que nós lemos, ficai em Jerusalém. E aí Atos 2, para começar a cumprir a promessa, chega em Atos 2 e os discípulos, entendendo a mensagem, o que eles fazem? Eles se ajuntam. Jesus mandou ficar em Jerusalém, é aqui que eu vou ficar. Jesus não está mandando eu ir para Samaria agora. Jesus não está mandando eu ir para os confins da terra agora. Ele está mandando eu ficar. Tem algo para mim em Jerusalém. Ele está mandando eu ficar, então eu fico. E aí os discípulos concordantemente estão ali reunidos, até que de repente vem do céu um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, como está enchendo esse lugar, encheu aquela casa, e línguas repartidas como que de fogo foram liberadas sobre cada um deles. Começou o cumprimento da promessa, e começa em Jerusalém. E eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia. E o Espírito concedia, e eles iam falando. Só que era um dia de grande festa, era o momento do Pentecoste. Tinha gente de todas as nações ali. E o Santo Espírito, para tornar mais claro, o que ele faz? Ele começa a fazer com que aqueles discípulos falem na língua de todos aqueles que estavam ali. Tinha árabe, tinha sírio, tinha libanês, tinha o pessoal do Egito, o pessoal de Cirene, forasteiro. E o mais interessante é que cada um desses falava um idioma, mas cada um desses entendia o que eles estavam falando. Vamos trazer aqui para o nosso tempo um pouquinho? Eles começaram a falar em línguas, inglês. Aqueles galileus começaram a falar inglês. Aqueles galileus começaram a falar português. Aqueles galileus começaram a falar espanhol. E aquele povo que estava ali começou a se maravilhar, dizendo, ei, eu sou árabe e estou entendendo o que ele fala. Ei, eu sou egípcio e estou entendendo o que ele fala. Eu sou da Líbia e estou entendendo o que ele está falando. O que está acontecendo aqui?
E eles não estavam falando qualquer coisa. Uma coisa é, chegou ali um árabe e começou a falar português. Oi, tudo bem? Começou a falar inglês. How are you? Olha o inglês aí, ó. Começou a falar em espanhol. Olá, que tal? Mas não foi isso que eles estavam falando. Aqueles estrangeiros começaram a falar: ei, o pior não é isso. O que eu estou entendendo, o que eu estou ouvindo são coisas maravilhosas sobre Deus. Eu não estou ouvindo um oi, tudo bem. Eu estou ouvindo maravilhas sobre Deus. Eu estou ouvindo que Jesus salva em português. Eu estou ouvindo Jesus saves em inglês. Eu estou ouvindo Jesus salva em espanhol. Eu estou ouvindo na minha língua. Porque naquele dia Deus estava dizendo: eu estou levantando a minha igreja. Todos vocês que estão aqui são testemunha. Não é por desculpa de idioma, porque eu fiz você entender. Não é porque você é brasileiro que você não vai entender. Você está ouvindo em português o que eu faço. Não é porque você é inglês que você não vai entender. Você está ouvindo em inglês o que eu faço. Não é porque você é espanhol que você não vai entender. Você está ouvindo em espanhol o que eu faço. E ele estava dizendo: essa é a minha igreja que eu levantei para curar. Essa é a minha igreja que eu levantei para libertar. Essa é a minha igreja que eu levantei para ir povoar o céu, saquear o inferno. Essa é a igreja que eu levantei para proclamar o meu nome. E todos vocês são testemunha. E esse mesmo Deus, esse mesmo Santo Espírito, está enchendo o templo do Santo Espírito, que é você nessa noite. O vento está passando, mas o vento é veemente. O vento não dá para passar despercebido. O vento é notado. O vento é identificado. O vento se apresenta. E o vento está tomando posse da tua vida. É o vento veemente do Santo Espírito. E ali, Pedro, aquele Pedro, você conhece? Aquele que negou Jesus 3 vezes? Aquele que andou sobre as águas, mostrando uma fé inicial maravilhosa, mas depois, aquele mesmo, que depois de negar foi tomado por um medo, ele se levanta e fala: ei, começaram a zombar dizendo: oh, esse povo está bêbado, esse povo está cheio de vinho. E ele se levanta, aquele que estava com medo se levanta com coragem, com veemência e fala: não tem ninguém bêbado aqui não. Porque o Santo Espírito que batizou ele não é um espírito de medo, é um espírito de ousadia. Deus não te deu espírito de medo, Deus te deu espírito de ousadia, para se levantar e se posicionar sobre o Evangelho. E ele fala: tem ninguém bêbado aqui não. E ele começa a pregar. Ele começa a pregar dizendo: isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonho. Também derramarei o Santo Espírito sobre os meus servos, e naquele dia servos e servas profetizarão. E acontecerá que ao final aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele começa a pregar de uma maneira tão forte que não era dele, era dele. E dali 3.000, cerca de 3.000 almas foram convertidas. Só que a promessa não fala que vai começar e acabar em Jerusalém, ela fala que começa, mas depois tem Samaria, depois tem confim da terra. E aí em Atos 8, quem aparece? Qual doido que aparece? Filipe. Vai para Samaria. E ali ele começa a pregar a palavra do Senhor. E ali ele começa a operar, porque o poder era dunamis, poder que opera maravilhas. E ali tem cura, ali cego começa a enxergar, ali paralítico começa a andar. E ali tinha cura, ali tinha mover, e ali tinha expulsão de espíritos demoníacos. E o povo se maravilhava. E aí ele falou: vou chamar reforço, porque o Santo Espírito também vai descer aqui. Vou chamar reforço, não vou ficar sozinho nessa não. A palavra de Jesus foi muito clara: Jerusalém, estou em Samaria, está na hora de Samaria. E aí ele chama Pedro e João. E vai Pedro e João. E quando ele começa a pregar, a palavra vai dizer que todos de Samaria se juntaram concordantemente.
unanimemente. Lembra que a gente leu em Atos 2 que eles estavam unidos concordantemente? Porque para cumprimento de promessa exige primeiro a promessa e depois o princípio da unidade. Enquanto a gente não ficar unido, irmão, não vem. Enquanto a gente não se unir, não tem avivamento. Enquanto a gente não se unir numa só voz, num só clamor, não tem avivamento, não tem renovo, não tem poder do alto, não tem dunamis. Mas assim como Jerusalém, o pessoal de Samaria aprendeu a lição. Ei, chegou Pedro e João, Felipe está aqui, vamos ficar juntinho, vamos ouvir, tem algo aqui. E a palavra vai dizer que Pedro e João chegaram e oraram e desceu sobre aquele lugar. Desceu sobre aquele lugar, aquele vento. Desceu sobre aquele lugar, aquele vento. E todos foram cheios. Todos foram batizados, o Espírito Santo tomou e eles começaram a falar em outras línguas. Jerusalém e Samaria. Acabou? Está faltando com o fim da terra. E aí eu vou para Atos 10. E aí começa um homem chamado Cornélio. Você conhece a história? Cornélio lá da corte, chamada corte italiana, um centurião. Chefe da guarda, gentil, não era judeu, não era de Jerusalém, não era de Samaria. Ou seja, está começando a ficar quente, está começando a chegar perto da gente, está começando a chegar no gentil, está começando a chegar no confim da terra, está começando a chegar em Belfort Roxo, está começando a chegar no Rio. Só que esse homem chamado Cornélio, ele estava na sua casa orando. A palavra vai dizer que ele orava continuamente a Deus. Enquanto a cidade dele estava parada, estava pacata, tinha alguém orando. Cornélio. E a palavra vai dizer que ele orava de forma contínua, ele não parava. Ele não era igual a gente, o crente moderno que está orando e do nada pega no sono. Do nada começa a abençoar o Senhor, perdoar o pecado do Senhor, porque já está orando no sono. Né, irmão? Para falar que não, né? A gente nunca, Senhor, perdoa os teus pecados. Pai, eu te abençoo. Meus planos sobre a tua vida, Pai, não vão se frustrar. Cheio de sono, né, irmão? Mas ele orava continuamente. E a palavra vai dizer que ele teve a visão de um anjo de Deus. E ele se assusta, porque, irmão, anjo não é esse anjinho bonito que a gente vê no cinema, não. Aqueles cabelos loiros, né? Encaracoladinho, com aquela asinha fofinho, pequenininho. Não era não, filho, era uma criatura. Imagina se tudo isso aqui fosse feito de anjo. Ia ter anjo aqui com 6 asas, tampando quem está atrás. Ia ter o outro com a espada na mão, se fosse um arcanjo. Ia ter um como serafim, ia estar aqui todo tomado de fogo. E ele temeu. E esse anjo falou para ele: Cornélio, o Senhor diz, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, Cornélio, a tua oração não foi em vão, não. Cornélio, eu sei que de toda essa corte italiana só tem você orando. Mas ei, não é porque você está sozinho que eu não estou ouvindo. Eu estou contemplando a tua oração. E o anjo fala: eu recebi. Agora tem algo que você precisa fazer. Agora eu te pergunto, que oração era essa de Cornélio? O Cornélio ia orar para quê? Não era judeu? Não era de Jerusalém? Não era de Samaria? Ia orar para quê? Ele começou ali um avivamento individual. Ele começou a ter dentro dele uma necessidade de orar por algo que ele não conhecia. Você já reparou que um dia você acordou e falou: Senhor, eu rompi com o mundo, eu rompi com o pecado, agora eu quero te buscar. Pai, eu não sei onde isso vai dar não, mas eu vou orar. Se for da tua vontade, fala comigo. Se não for, eu continuo orando. Essa devia ser a oração de Cornélio. Pai, eu não sei nem o que eu estou pedindo, mas eu quero mais do Senhor. Pai, eu não te conheço face a face, mas eu quero mais de Ti. Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas os dias passam, eu quero orar mais. Não sei o que está acontecendo, mas agora eu passo por alguém, eu quero dar uma esmola. O meu coração está mandando fazer algo por alguém. Eu não sei o que está acontecendo, Pai, mas eu quero mais de Ti. E Deus ouviu e respondeu. Mas Ele fala: ei, Cornélio, preciso que você faça uma coisa. Vai lá em Jope. Vai lá e chama um rapaz chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro. Simão Pedro, aquele apóstolo.
aquele que ora e o fogo desce, aquele que ora e tem batismo, aquele que prega e 3.000 almas se converte. Vai lá e chama ele, porque ele está longe, ele está lá em Jope, ele está lá no litoral. Vai lá e chama ele, mas ele não está numa casa qualquer, ele está na casa de um homem também chamado Simão, o curtidor. O que é um curtidor? Curtidor é um cara que trabalha com pele de animais. Era uma profissão impura, porque cheirava mal. Pele, couro, fede. Então ele tinha que morar, em lugar distante do centro. Bota esse cara lá no cantinho, esquece esse cara, bota esse cara para longe, bota esse cara para as laterais da cidade, para os locais dos mares. Ele foi morar em Jope. E Simão estava lá com ele, o Simão Pedro. Só que, mesmo que a sociedade diga que Simão o curtidor é impuro, mesmo que a sociedade estabeleça que Simão não tem que ficar ali, mesmo que o mundo estabeleça para você que você não merece, que você não é, que você não pode, sim, você não pode mesmo, mas nós estamos disponíveis. O mundo pode nos taxar do que for, mas para Deus eu estou disponível. Para a sociedade ele era impuro, mas para Deus ele falou: abre as portas para o teu apóstolo. Simão Pedro, tem lugar para dormir não? Dorme lá na minha casa. Só é longe, é lá perto do mar, mas tem uma vista bonita, vai lá. Eu me coloco à disposição, porque Deus procura quem está em disponibilidade. Você está disponível para Ele? Você está disponível para Ele? Ele vai usar, hein? Você está disponível? Ele vai usar a tua casa. Você está disponível? Vai ter transformação na tua casa. Você está disponível? Vai ter milagre, vai ter tratamento lá na tua casa. Você não vai entender porque te chamaram de impuro. Falaram que você não vale nada. Falaram que você não tem que estar ali. Te isolaram. Mas você estava disponível, Deus está usando. Porque Ele usa os disponíveis. E enquanto Pedro estava lá na casa do curtidor, Cornélio mandou 2 servos irem lá na casa dele. E aí Pedro, aproveitando que estava na beira do mar, numa casinha à beira da praia, como se fosse Cabo Frio, ele falou: vou no terraço, vou orar no terraço. Vista bonita, vou orar dentro do quarto, nada. Vou orar no terraço. E quando ele chegou lá, ele sentiu fome e desceu. No que ele desceu, o Senhor começa a palestrar com ele numa visão, dizendo para ele que aquilo que ele considerava que era impuro, não era impuro. Dizendo que aquilo que ele considerava comum, não era comum. Dizendo que aquilo que ele considerava impuro, Deus consagrou. E ele, ainda muito confuso, ficou sem entender aquela visão. E o mais interessante é que aquela visão acontece dentro da casa do impuro, Simão o curtidor. Deus tem tratamento dentro da casa de quem está disponível. Deus tratou Pedro dentro da casa de quem se colocou à disposição para abrigar um profeta, um discípulo, um apóstolo do Senhor. Deus usou a casa de um impuro para ser palco de algo que seria testemunha de Santo Espírito pousando sobre gentios. E ali, ele ainda muito confuso sobre aquela visão, eis que chegam os servos de Cornélio. E Deus já palestrava com ele: ei, vão chegar 2 pessoas, 3 pessoas aí, e vão te mandar ir lá para a corte italiana e você vai. Vão te mandar ir para Cesareia e você vai. Que você está duvidando muito ainda, Pedro. Parece que converter 3.000 almas ainda não te fez ficar sem dúvida. Parece que você orando e o povo recebendo o Santo Espírito ainda continua te fazendo ficar confuso. Então vai chegar pessoas aqui, vão te levar, e você vai. E ele chega lá em Cesareia, e a palavra vai dizer que quando ele chega, Cornélio se ajoelha, e Pedro, pouquíssimas palavras falei, se levanta porque eu também sou homem, não se ajoelha para homem não. E quando ele chegou lá, Cornélio já tinha chamado a vizinhança, irmão. A casa de Cornélio estava cheia, e todos estavam o quê? Unidos. Lembra em Jerusalém? Unido. Lembra em Samaria? Unido. Agora em Cesareia eles estavam unidos. Vai acontecer algo em Cesareia, porque tem um princípio sendo cumprido da unidade. E quando ele chega ali, ele começa a pregar, e aí Cornélio fala para ele: ei, eu estava 4 dias em jejum, orando até a hora 9, enquanto a cidade estava dormindo na ignorância,
tinha um homem orando, jejuando, buscando, vigiando por algo que ele não tinha dimensão de que aconteceria. Querida, a tua vizinhança toda pode estar dormindo, mas pela tua oração, a cidade toda, em Vale do Ipê, Belfor Roxo, Rio de Janeiro, pode estar tudo dormindo, mas pela tua oração vai chegar o renovo. E ele fala, eu estava 4 dias em jejum até essa hora, orando até a hora 9, eis que veio o anjo e começou a me falar as coisas, e mandou que eu te buscasse. E chega Pedro, e começa a pregar, e fala, agora eu entendo aquela visão está me dizendo, Deus não faz acepção de pessoas. E agora ele quer me usar com gentil. E Pedro fala, vocês sabem que não é certo eu, judeu, tá com vocês gentil, né? Mas porque Deus mandou, eu estou aqui. E Pedro começa a pregar. E pregar. E a palavra vai dizer que enquanto ele ainda pregava, o Espírito Santo começa a descer sobre aquele lugar. Ele não terminou nem a mensagem, querido. O batismo já começou. Ele não terminou nem a mensagem e o avivamento, aquele vento chegou em Cesareia e tomou todos aqueles que estavam reunidos, e a palavra vai dizer que eles começaram a falar noutras línguas, e aqueles que tinham ido com Pedro, os judeus, começaram a ficar maravilhados, porque eles falaram, meu Deus, o dom do Espírito Santo está pousando sobre gentil. Meu Deus, o Espírito Santo está pousando sobre gentil, eles estão falando em outras línguas, estão magnificando a Deus. Que maravilha! E aí, o Santo Espírito começa, e batiza aqui, e batiza lá, assim como ele fará nessa noite, batiza aqui, renova lá, aviva aqui, reaviva lá, levanta aqui, renova lá, enche aqui, enche lá, levanta aqui, levanta lá, e começa, e os gentios começam a falar, e os gentios começam a profetizar, e eles começam a falar maravilhas de Deus em outras línguas. E depois Pedro termina o sermão e fala, peraí, o Santo Espírito veio sobre gentil, e nem batizados com água eles são, batiza-os, por favor. E ali começa o batismo nas águas. Primeiro eles foram revestidos de poder. Você consegue entender? Eles foram, nem batizado era nas águas, mas já foram revestidos de poder, por causa da oração de um homem, por causa daquilo que começou lá em Cornélio, o chefão da guarda da corte italiana, que se prostrou, se ajoelhou, se rendeu aos pés do Senhor e pediu algo novo. Pelo teu clamor, querido, o Senhor descerá, o Espírito Santo descerá. Pela tua oração, pessoas serão cheias do Espírito Santo. Pela tua oração, o Espírito Santo pousará sobre toda uma cidade. Mas então falamos de Jerusalém, falamos de Samaria, agora ele começou a chegar nos confins da terra, mas ainda tem partes para cumprir nos confins da terra. O confim da terra é muito grande. Aí eu vou para Atos 19, e aí Paulo chega em Éfeso, e quando ele chega em Éfeso, ele já encontra ali alguns discípulos. Ele fala, opa, tem crente aqui. Tem crente em Éfeso, nessa cidade idólatra, cheia de estátua da rainha Diana. Tem crente. Nessa cidade enorme, rica, poderosa, tem crente. Ô glória! É com eles que eu vou ficar. É aqui que eu vou pousar. E ali ele começa a conversar com os discípulos e pergunta, ei, vocês já receberam o Santo Espírito? E aqueles discípulos de Éfeso falam, quê? Nunca ouvi falar, o que é Santo Espírito? Nunca ouvi falar, o que é isso? E ele fala, não acredito. Vocês são batizados em quê? Por favor, me fala. E os discípulos de Éfeso falam, eu sou batizado no batismo de João, aquele, nas águas, o batismo do arrependimento. E aí Paulo fala, ah não, vocês foram batizados pelo batismo de João? Faz bem, mas agora vocês receberão poder. Agora vocês receberão poder.
Paulo estava dizendo, o vento que pousou lá em Atos 2, o vento lá no Pentecoste, Paulo não estava lá, mas ele estava dizendo, aquele vento lá vai chegar aqui e vocês receberão. E assim foi. E no momento que eles estavam orando, Paulo impôs as mãos e eles foram cheios do Espírito Santo. E ali houve um avivamento, ali houve renovo. Aqueles 12, era cerca de 12 pessoas só, que tinham sido batizados nas águas. Eles, eita, aconteceu algo diferente. Eita, os meus pés estão tremendo, o meu coração está em chama. Lembra do teu batismo, como é que foi? Você marchava, você parecia até uma máquina de costura, uma máquina de tear, você não parava. Você marchava mais do que aquele soldadinho de brinquedo que ficava. Você pulava mais alto que qualquer ginasta. Você falava em outras línguas e o outro interpretava. Você não parava quieto na cadeira. Você girava, você pulava, você não sabia o que fazer, aquela presença tomou todo o teu ser e você começou a falar, começou a marchar, começou a pular. Você lembra disso? Foi o que esses 12 em Éfeso, na terra idólatra, viveram. E eles vivendo aquilo ali, grave isso, 12 homens, eles começaram, falaram, isso aqui não é só para mim não, porque a palavra vai dizer que esse poder do Espírito Santo, do Namis, ele é um poder para exército. Ele não é para ficar só comigo, ele é para ficar comigo, contigo, com ele, com ela, com ela, com ela, com ela. E ali ele fala, ei, vamos para cima. Não importa se Éfeso é uma cidade idólatra, vamos para cima. Agora eu estou corajoso. O Santo Espírito veio sobre mim. O Espírito que não é de medo, é de coragem, é de ousadia, está sobre mim. Eu quero pregar. E ali eles foram. E a palavra vai dizer que Paulo e esses 12, ou cerca de 13 pessoas, começaram a falar de Jesus em Éfeso. E falando, em cerca de 2 anos, eles pregaram tanto, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia, Éfeso era uma das cidades de toda a Ásia. Uma das cidades de toda a Ásia. Em 2 anos, eles ganharam toda a Ásia para Jesus. Aquele Santo Espírito potencializou neles uma sede de pregar, de evangelizar. Se a gente fizer os cálculos, a Ásia tinha equivalente a 4 milhões de pessoas. 4 milhões dividido para 13 dá cerca de 307 mil pessoas. Cada um evangelizou 307 mil pessoas. Você acredita? Você acredita? 4 milhões de pessoas através de 13. É o Santo Espírito. Não é de você, é dele. É algo que não vem de nós, vem dele. E esse Santo Espírito de ousadia, de intrepidez, está sobre esse lugar. E vai encher você, a sua casa, todos aqueles que estão aqui. E nós receberemos poder, revestimento do alto para pregar as boas novas do Senhor. Nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse mundo, até os confins da terra. E todos ali começaram, aquela terra idólatra começou a quebrar a estátua. Imagina que cena maravilhosa. Todos começaram a quebrar a estátua, bruxos se convertendo, feiticeiros se convertendo. Começou ali um avivamento. Começou ali algo novo, começou ali algo extraordinário. Porém, a gente sabe muito bem que avivamento traz coisas boas, mas traz uns carrapichos. E ali começaram a invejar o dom que Paulo tinha. E os filhos de Seva, o principal dos judeus, o principal dos sacerdotes, começaram a tentar expulsar espírito maligno pelo Santo Espírito. Eles que não tinham nenhum conhecimento do Santo Espírito começaram a dizer: ei, eu expulso o demônio em nome do Espírito que Paulo prega. Eu expulso o demônio tal em nome do Espírito que Paulo prega. E o Espírito não saiu. Sabe por quê, querido? O Espírito conhece o Espírito maligno conhece quem está cheio. O demônio disse bem para ele assim: eu conheço Jesus e não achei Jesus em você. Eu conheço Paulo
E sei que Paulo tem o Santo Espírito. Por isso, quando ele me expulsa, eu saio. Agora vocês não. Jesus não está aí não. Eu não vou sair não. E a palavra vai dizer que aquele homem que estava possesso foi para cima desses 7 feiticeiros. E deixaram eles nus e feridos e tiveram que fugir. Porque não é para qualquer um. É para quem crê. Você crê? Você crê? Você crê? Recebe o poder do alto. Você crê? Recebe o poder do alto. Ei, o confim da terra ainda não acabou. Começou em Cesareia, chegou em Éfeso e agora chegou nesse lugar. O Santo Espírito que operou também está operando nesse lugar. O Santo Espírito que fez maravilhas também fará nesse lugar. O Santo Espírito que levantou, o Santo Espírito que gerou um avivamento está sobre esse lugar. Você crê? Você crê? Levanta a tua mão. Você crê? Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Se você crê, vamos louvar o nome do Senhor, pois o Santo Espírito está aqui.